pessoal, eu sou Andréa Zambel, vamos falar hoje sobre direito sucessório e hoje vamos estudar sobre legado e codicilo, que fazem parte da sucessão. Vamos começar falando sobre o legado. O que seria o legado? O legado é aquela deixa testamentária que tem por objeto um bem determinado ou uma soma de dinheiro, como por exemplo, a disposição testamentária que deixa de herança para alguém um veículo, ou um avião, ou uma quantia em dinheiro. Então, o legado, ele é uma coisa determinada, diferente da herança, pois essa, no caso a herança, se pressupõe uma parte ideal da totalidade dos bens do decujus. Então, anotem aí para não esquecer. O legatário, ele herda a título singular e o herdeiro, ele herda a título universal. Como já falamos em outros vídeos, a herança ela é una, ela é universal. Então, o herdeiro, ele herda de forma universal e o legatário, ele herda um bem específico. Agora, existem várias espécies de legado, né? Com base nas disposições do Código Civil, a gente pode classificar os legados da seguinte forma: legado de coisa alheia. Bom, partindo do princípio de que ninguém pode dispor de mais direito do que os que têm, será considerado inexistente o legado de coisa que não pertença ao testador no momento em que se abre a sucessão. Artigo 1912 do Código Civil. Exemplo: vamos supor que Juca deixou por testamento o seu Chevette 82 para João. 2 meses depois de fazer o testamento, Juca resolve vender o seu carro. 1 ano depois, Juca vem a falecer. No momento da morte, o Chevette 82, ele não mais constava no patrimônio do Juca. Logo, João não terá direito nem ao Chevette e nem a nada, porque ele não existe mais. Segunda espécie, legado de coisa comum. É o caso de o testador deixar um bem para alguém e esse bem somente lhe pertence por metade. Pelo mesmo princípio do legado da espécie do legado de coisa alheia, né? O legado ele vale apenas para essa metade e não para o todo do objeto. Artigo 1914 do Código Civil. Próxima espécie, legado de coisa a ser retirada de determinado lugar. O Código Civil ele prevê o legado de coisa móvel que deva ser retirado de um determinado lugar, sendo válido desde que se encontre naquele local a coisa e até a quantidade que foi ali achada. Artigo 1917 do Código Civil. Legado de crédito. Quando o objeto do legado ele for crédito do testador para com terceiro, ele se completa pela entrega ao legatário do título que representa a obrigação. Artigo 1918 do Código Civil. Legado de alimentos. Nesse caso, trata de disposição testamentária que pode incluir alimentos, vestuário, moradia, despesa de educação, e ele visa aqui atender às necessidades do alimentário,
na proporção do que for o montante da herança. Artigo 1920 do Código Civil. Legado de usufruto. O legado de usufruto, ele será vitalício se não for fixado o prazo certo, nos casos em que referir a pessoa física, artigo 1921 do Código Civil. Quando se trata de pessoa jurídica, o prazo ele é de 30 anos, artigo 1410, inciso 3º do Código Civil. Legado de bem imóvel. Se o legado ele recair sobre bem imóvel e o testador vier a adquirir outros imóveis, né, os mesmos eles não serão atingidos pela liberalidade. Porém, se no imóvel legado o testador veio a realizar benfeitorias úteis, necessárias, ou até mesmo as benfeitorias voluptuárias, essas incorporarão ao imóvel e serão transferidas para o legatário. Artigo 1922 do Código Civil. Muito bem, gente. O legatário, ele só adquire a propriedade de coisa certa e que ainda esteja no patrimônio do decujus, quando houver a morte do decujus, né? Salvo se o legado for instituído com uma condição suspensiva. Artigo 1923 do Código Civil. Com a abertura da sucessão, o legatário ele pode pedir para ser intimado na posse pelos herdeiros instituídos, por uma questão de lógica. Não pode fazer se pender de discussão judicial acerca da validade do testamento. Artigo 1924 do Código Civil. Bom, o legado ele pode deixar de existir para o legatário por várias razões. Nulidade do testamento, a coisa não existe mais no patrimônio do autor da herança, devido à revogação do testamento e dentre outras situações. A caducidade ela não pode ser confundida com nulidade, porque o testamento ele pode ser perfeitamente válido e ainda assim ter caducado o direito do legado. Se for reconhecida a caducidade, o bem objeto do legado ele volta para o acervo hereditário e ele é partilhado pelos herdeiros legítimos. As causas objetivamente apontadas no Código Civil são as seguintes. Estão lá no artigo 1939 do Código Civil. Primeira, se depois do testamento o testador ele modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que no caso que possuía. Segundo, se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada, nesse caso, caducará até onde ele deixou de pertencer ao testador. Terceiro, se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto, o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido de um cumprimento. Quarto, se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815 do Código Civil. E quinto, se o legatário falecer antes do testador. Bom, no eventual hipótese de o testador beneficiar vários herdeiros com uma mesma coisa determinada em porções em que estejam individualizadas, se um dos colegatários falecer ou renunciar, os outros serão beneficiados pelo acréscimo. O Código Civil, né, ele fala quando vários herdeiros
pela mesma disposição testamentária, foram conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitar a sua parte, acrescerá aos coherdeiros, salvo o direito do substituto. Artigo 1941 do Código Civil. E ele completa: o direito de acrescer compete aos colegatários, quando eles forem nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa. Tá? Essa coisa determinada e certa. Ou quando o objeto do legado ele não puder ser dividido, levando em risco aí a desvalorização. Artigo 1942 do Código Civil. Já tivemos a oportunidade de comentar que nada obsta ao testador dispor de determinados bens para uma pessoa e já estabelecer nesse momento, nesse mesmo testamento, que na eventualidade daquela pessoa não existir, não estiver ou vier a faltar, ou da herança essa pessoa vier a renunciar, ou até mesmo ser considerado indigno, que essa deixa testamentária ela fica por uma terceira pessoa em substituição àquela que originariamente ela foi nomeada. Artigo 1947 do Código Civil. Essa é a substituição pura e simples. Também chamamos de substituição vulgar. Alguns doutrinadores também falam dessa forma. Existe também a substituição fideicomissária, quando o testador indica alguém que receberá a herança ou o legado com a incumbência de usufruir do bem por um certo lapso de tempo, devendo depois transferir para o substituto que foi indicado. Artigo 1951 do Código Civil. Bom, nós já falamos, em mais de uma vez, que havendo herdeiro necessário, ascendente, descendente ou cônjuge, o testador ele só tem liberdade de testar 50% do seu patrimônio. Isso tem previsão no artigo 1789 do Código Civil. A parte que exceder esse montante autoriza que os referidos herdeiros eles possam manejar as correspondente ação judicial para obter a redução das disposições testamentárias. Isso tem previsão lá no artigo 1966 e 1968 do Código Civil. Bom, encerramos legado e vamos entrar agora em codicilo. O que seria o codicilo? O codicilo ele é um escrito particular de última vontade. Ele é redigido pelo próprio decujus, onde ele pode estabelecer disposições sobre o seu próprio funeral, destinar algumas esmolas para pessoas ou até mesmo instituições. Ele pode destinar bens móveis de pequeno valor, como roupas, joias, de seu uso particular. Ele pode destinar para quem ele bem entender. Como ele também pode nomear ou substituir o testamenteiro. Isso tem previsão no artigo 1861 do Código Civil. Ele é parecido, o codicilo é parecido com o testamento, porém ele é mais limitado, exatamente por não exigir maiores formalidades. Ele pode ser feito por meio de um documento informal, assim como uma simples carta. Basta que ele date e assine, basta que o decujus mesmo date e assine essa simples carta.
Cumpre eu esclarecer que bens de pequeno valor, eles devem ser compreendidos dentro de um contexto que leve em conta o comparativo entre o valor do bem legado e o montante da herança do falecido. Nesse sentido, nós temos alguns doutrinadores que afirmam uma tendência no sentido de fixar uma determinada porcentagem, né? Como um pequeno valor de liberabilidade que ele pode ser objeto de codicilo, né? E não pode ultrapassar aí 10% do valor do monte da herança. Isso alguns doutrinadores defendem que existem esse percentual, mas a lei não fala nada a respeito de percentual. Terminamos legado e codicilo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber novas notificações de vídeos.